17 de janeiro de 2024. Nesta quarta-feira, a igreja celebra a memória de Santo Antão Abade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Hoje celebramos um grande santo da igreja, tanto ocidental quanto oriental ortodoxa. Santo Antão também é conhecido como Santo Antão do Egito, Santo Antão simplesmente o Grande, Santo Antão o Eremita, Santo Antão o Anacoreta, ou ainda é chamado também, minha gente, de o pai de todos os monges. Foi um santo cristão do Egito, um líder, sabe, um líder de destaque entre os padres do deserto. Por isso ele é venerado em muitas igrejas, não somente católicas, né? Mas também de cunho oriental católico e também ortodoxo, né? Um santo muito reconhecido em ambas as igrejas. O seu nome latino é Antônius, só que nós já sabemos que a igreja possui Santo Antônio de Pádua, por exemplo. Se colocasse simplesmente Santo Antônio, confundiria com o Santo Antônio de Pádua. É por isso que a igreja latina tomou o hábito de traduzir para o vernáculo como Antão, exatamente para não confundir com o Antônio de Pádua, né? Isso acontece também com São Bento e São Benedito, né? Ambos a mesma escrita, Benedictus, mas um é traduzido como Bento e outro como Benedito, e ainda a igreja coloca o negro no fundo, né? Acontece a mesma coisa com Santo Antônio do Deserto, que é Santo Antão, né? Nós celebramos hoje. Muito conhecido, muito distinto. A vida de Santo Antão ela foi relatada por Santo Atanásio de Alexandria, numa de suas obras, né? Antão era um homem fervoroso. Com cerca de 20 anos, ele tomou o evangelho à letra, distribuiu todos os seus bens aos pobres. Em seguida, ele partiu para viver no deserto, né? Segundo o relato de Santo Atanásio, Santo Antão foi tentado pelo diabo do mesmo jeito que Jesus o foi no deserto, não hesitando os demônios em atacá-lo. Antão resistiu às tentações e não se deixou seduzir pelas tentadoras visões que se multiplicavam cada vez mais à sua volta. O seu nome começou a ganhar fama, minha gente, por ser um exímio pastor. Isso o levou a ser venerado por numerosos visitantes. E as pessoas começaram a visitá-lo no deserto, né? No ano de 311, ele foi para Alexandria, né, ajudar alguns cristãos que estavam sendo perseguidos, e depois ele volta para o deserto, retoma sua vida eremítica, afastado, a vida de oração e de luta contra o diabo. A vida de Santo Antão e suas tentações inspiram numerosos artistas. A gente vê muitos artistas que se inspiram nesse testemunho de deixar tudo e se abandonar em Deus, né? Então, no século XI, foi fundada uma ordem, né, que foi atribuído ao nome de Santo Antão, os chamados Antonianos, né? Acho que é uma ordem religiosa que nós não conhecemos muito, pelo menos eu nunca vi monges antonianos, mas existe. Foi fundado no século XI, tá? Então esse é o testemunho do santo de hoje. É sempre bom olhar o santo do dia, o seu testemunho. Acho que de tudo que viveu este homem, o maior testemunho de Santo Antão é que ele se colocou nas mãos de Deus, deixou todos os seus bens, como muitos santos fizeram. E ele viveu unicamente para Deus, afastado no deserto. E um outro testemunho que dá Santo Antão é que, às vezes, minha gente, a gente também tem vontade de largar tudo e de sumir, não é verdade? Convenhamos, diante de algumas situações da nossa vida, dos cansaços. E eu vou dizer a vocês, se a gente some, a gente vai longe, como Santo Antão fez, o diabo vai atrás. Não tem nenhum lugar onde ele não possa estar, né? Não tem, minha gente, né?
É só nós olharmos a última ceia, a primeira missa que Jesus celebrou, na ceia derradeira, a última ceia com os apóstolos, a primeira missa. Em Judas, lá estava o diabo, né? Imagine nos nossos silêncios, nos nossos cansaços, se ele não nos visita para nos tentar. Santo Antão foi tentado pelo diabo, né? Mas ele resistiu. É um testemunho muito grande para nós, que às vezes não resistimos, não é verdade? Nós vamos agora, meus queridos, meditar a leitura que a igreja nos propõe hoje, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 ao 33, versículo 37, versículos do 41 ao 51. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai e que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforge de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar as pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido de seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo, de bela aparência, e lhe disse: Sou por acaso um cão, para vires a mim como um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E acrescentou: Vem e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo? Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres dos exércitos dos filisteus, às aves dos céus e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda essa multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforge, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha gente, não preciso nem dizer e nem exaltar a beleza desse texto. Que maravilhoso texto. Que maravilhoso texto. Olha, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, diz Davi. Olha que texto fantástico. Toda essa multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra. Ele vos entregará em nossas mãos. Que texto maravilhoso, minha gente. Eu vou dizer uma coisa a vocês, para não delongar muito a reflexão de hoje. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, né? Saul desprezou e diminuiu Davi. Você não vai conseguir, você é simplesmente um moleque, né?
Um moleque todo delicadinho, você não vai conseguir. E Davi diz, eu vou conseguir sim. E Saul falou, então vai, né? É como se Saul tivesse dito assim, esse daí vai morrer, mais um morto pelos filisteus. Sabe, minha gente, às vezes a gente age igual Saul, né? Às vezes a gente não crê no poder de Deus que nós levamos com a gente. Tem gente, por exemplo, que comunga a Santíssima Eucaristia, que é o que a gente tem de mais forte. No dia seguinte ou na semana seguinte, está lá em outras religiões fazendo outros ritos para poder conseguir o que precisa tanto para sua vida. Espera um pouquinho, você crê naquilo que você faz ou não? Né? Tem gente que está na missa, eu sou muito resistente a isso, né? Por exemplo, tem gente que participa da Santíssima Eucaristia, comunga, depois na porta da igreja vem para o padre, dá uma bênção. Estou tão desanimado, estou precisando de bênção. Eu não nego bênção para ninguém, eu abençoo. Mas eu não deixo de dizer o seguinte, minha gente. Meu irmão, minha irmã, você acabou de comungar, né? A comunhão eucarística é aquilo que nós temos de mais poderoso na nossa vida de fé. Se você comungou nessa desesperança e nessa incredulidade, o sacramento não fez fruto em você, mas o problema não está no sacramento. O sacramento é poderoso, o problema está em você. Você não crê no que você está fazendo, você não crê você não crê nas palavras que você professa, né? A pessoa às vezes fica brava, outros não, mas eu abençoo. Uma bênção sacramental não é maior do que o próprio Deus que está sobre o altar em espécies eucarísticas, minha gente. Se você está passando algum momento difícil na sua vida, reze e vai participar de uma celebração eucarística e comungue naquela intenção. Creia naquilo que você lá está fazendo, sabe? Falta de fé no poder de Deus. Tem gente que reza, que se consagra uma situação a Deus e depois esmorece na fé, desanima, né? Espera um pouquinho. O seu problema é mais forte do que Deus ou Deus é mais forte que o seu problema? Se você responde racionalmente que Deus é mais forte que o seu problema, responda também emotivamente, emocionalmente e com os seus sentimentos nisso. A esperança, ela não é um sentimento, a esperança é um dom sobrenatural, né? Mas ela deve transformar os nossos sentimentos também. Deve transformar os nossos sentimentos, né? Então, às vezes nós somos igual Saul. O próprio filisteu, ele acabou desdenhando Davi, desprezando ou duvidando de Davi, morreu, foi morto por Davi, né? Por quê? Porque Davi confiou no poder de Deus, um homem de fé, minha gente, né? Um homem de fé, né? Davi disse a Saul, quando Saul tentou desanimá-lo: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me salvará também das mãos desse filisteu, né? Olha que audácia. Às vezes, minha gente, nós somos Saul porque nós estamos desanimados na nossa própria vida pessoal. E às vezes nós somos Saul porque às vezes nós tentamos também desanimar o outro. É muito desagradável você chegar cheio de ânimo, cheio de coragem, com ideias brilhantes diante de alguém e essa pessoa matar a sua alegria, essa pessoa matar o seu entusiasmo. Se a gente está sendo assim, a gente está sendo igual Saul, que essa palavra de hoje nos remodele, nos transforme. Nós não podemos matar a alegria do nosso coração, da nossa alma e nem a do próximo, né? Eu sempre digo isso, né? No trabalho pastoral onde eu passo, né? Geralmente os jovens, né? Os jovens são pessoas que têm muitas ideias e querem fazer tal coisa. Eu vejo muito isso nos jovens da minha paróquia, né? Os meus cerimoniários, os jovens com quem eu convivo, né? Padre, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, tal coisa. A gente sabe que tem coisa que não é tão simples. Tomar decisões, mudar situações, não é tão simples, né? Na visão que nós temos. Mas a gente não pode matar o entusiasmo do outro. Pelo contrário, a gente tem que se deixar crescer pelo que o outro nos oferece, como alegria, como entusiasmo. Aprendamos hoje disso, né? E é muito interessante que Davi, ele leva no seu alforge
apenas alguns instrumentos super frágeis, entre eles algumas pedras, né? Preste bem atenção no que o padre vai dizer hoje. Preste bem atenção. Quando lhe faltar fé e esperança, lembra desse texto. Davi só tinha algumas pedras nas mãos. E com essa pedra ele derrubou um gigante, né? O Senhor, pode ser que você não tenha tantas coisas nas suas mãos. Pode ser que a situação da sua vida não tenha mais o que ser, já tem todo jeito resolver ou fazer alguma coisa. Você tem nas suas mãos algo aparentemente pequeno, que é o dom da fé, que é o poder de Deus. Na aparência do mundo, é uma miséria, é algo muito aquém do que se espera. É algo muito pequeno, né? Mas creia que quem está com Deus tem nas mãos tudo que é de maior, mesmo que na aparência seja o menor. Espere em Deus, confie em Deus. Nós não levamos pedras no nosso alforje, em nossas mãos, mas nas nossas mãos nós tomamos o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Olha, o Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas, que criou todo o universo, ele se deixa ser colocado em nossas mãos. Não são mais pedras com as quais nós vamos vencer os inimigos da nossa vida, as adversidades, os problemas. É com o próprio corpo e sangue de Cristo que toca nossas mãos, toca nossos lábios adentro do nosso corpo, se transforma numa força estupenda em nossa alma. Nós temos que crer nisso, minha gente. Creia nisso. Que Deus te ajude, te fortaleça. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.